Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e vamos falar agora sobre potência na associação série paralelo. Também um pouquinho da mista, tá? Então quando a gente quer calcular, por exemplo, a potência de uma associação inteira, o que nós temos que levar em consideração? Primeiro, como que a gente calcula a potência? Então, nós podemos calcular por π, π ou por, certo? Potência igual a corrente vezes tensão, potência igual a corrente ao quadrado vezes a resistência, potência igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Tá, mas e qual dessas que eu uso? Bom, se num circuito total você já tiver a corrente total e a tensão total, a primeira. Agora, dependendo do circuito, tem algumas coisas que são interessantes, alguns detalhes curiosos. Por exemplo, no circuito série, você sabe que a mesma corrente elétrica passa em todos os resistores. Então, se você descobrir a resistência equivalente, e você tiver a corrente, você já consegue calcular a potência dissipada naquele circuito, ok? Percebam, sem você precisar saber a tensão. Eu não tenho a tensão elétrica, eu só tenho a corrente que está passando naquele ramo. Por exemplo, vou fazer aqui, eu tenho assim. Eu sei a corrente que passa aqui. Eu sei a resistência aqui de 2 ohms, de 3 ohms, de 5 ohms. E eu sei que uma corrente que passa aqui é de 20 ampere, ok? Qual a potência dissipada aqui? Bom, potência vai ser igual a I ao quadrado, 20 ao quadrado, vezes a resistência equivalente. 10, porque agora é só somar a resistência equivalente, os resistores. 400 vezes 10... 4.000 watts, potência medida em watts, ok? 4.000 watts, certo? Então, essa é a forma de você pensar para calcular a potência no circuito em série e sem você precisar da tua tensão elétrica, ok? E se for um circuito paralelo? No circuito paralelo, eles possuem a mesma tensão. Então, se possui a mesma tensão, você calcula a resistência equivalente e aí você usa essa equação para você calcular a tua potência, sem precisar saber a corrente elétrica em cada resistor. Certo? Ficou mais simples. Você não precisa saber a corrente elétrica. Sabendo a tensão total do circuito, tendo a resistência equivalente, você descobre a potência do circuito, a potência dissipada no circuito. Tá, professor, e se for um circuito misto? O aconselhável é você calcular a corrente elétrica em cada resistor, e depois você comparar. Se você souber a corrente elétrica em cada resistor, você pega a corrente ao quadrado vezes a resistência e você descobre a potência daquele resistor, ok? Mas se eu quero a potência total do circuito, então eu descubro a resistência equivalente do circuito e veja, se você tiver a corrente total, você usa essa. Se tiver a tensão total, você usa essa. E se ele te deu um circuito misto e te deu a corrente total e te deu a tensão, nem calcula a resistência equivalente, você sai por essa. Ok, gente? Então, revisando. Na potência na associação série e paralelo, você vai cuidar com alguns detalhes. Na série, como tem a mesma corrente, eu posso calcular a resistência equivalente, certo? E através dessa equação do π, eu pego a corrente que está atravessando o meu circuito, a corrente total, elevo ao quadrado e multiplico pela resistência equivalente, eu tenho a potência total do circuito. Se eu tenho circuito paralelo, eu tenho a mesma tensão em todos os resistores. Então o que eu faço? Se eu tiver a tensão, eu descubro a resistência equivalente. Pego a tensão, elevo ao quadrado, divido pela resistência equivalente que vai me dar a potência total do circuito. E na mista, eu procuro calcular a corrente elétrica que passa em cada resistor para daí a gente poder compará-los. Ok, gente? Certo? Então, fiquem bem e até a próxima.